E esse cara que agora tem o que ele queria, agora eu consegui um doutor que vai me prescrever a testosterona e eu vou aplicar uma a cada 2 semanas. Esse cara vai ficar shapeado do jeito que ele tá achando? Não vai. Não é essa testosterona, uma aplicação a cada 2 semanas que vai fazer ele cara ficar que sobe no palco. O gigante. Não vai. Então, assim, é muito esforço. E aí, respondendo a tua pergunta, as pessoas não querem esse esforço. Pílula mágica. Então, elas não querem isso, né? Pô, cardio de manhã ou outro horário, treino forte, alimentação regrada, levando marmitinha pro consultório. Não querem. Então querem atalhos. Só que na verdade é um tiro no pé. Porque quando ele parar a empolgação da hormonização, ele vai continuar com shape ruim. Ele vai perder aquela... É ilusório. Ele vai ganhar porque tá aplicando, parou, perdeu. Bateu um vento, foi embora o shape. Meus vizinhos, para mais um episódio do Construindo Saúde, o quadro que eu peço licença ao dono dessa cadeira, o Vitor, para estar comentando um pouquinho com vocês a respeito de saúde. Então, nesse mês, traremos um convidado aqui muito especial, que também é vizinho Hectares, para a gente comentar um assunto de extrema relevância no contexto de saúde e qualidade de vida. O tema do nosso episódio de hoje é hipertrofia ou definição? Será que é ou? Será que é e? O que nunca te contaram sobre a musculação, sobre o músculo? Vocês acham aí, eu escuto todo dia isso no consultório do cardiologista, que o motor, né, a bomba do corpo humano é o coração. Mas hoje eu vim aqui contar para vocês que isso é uma fake news. Quem move o corpo é o músculo que vai fazer que envelhecer com qualidade e principalmente, né, com quantidade também. Seja muito bem-vindo, doutor André Vidigal, ele que é douradense, mais uma joia rara aqui da cidade, que está aqui já faz muitos anos. Ele é médico nutrólogo, ortopedista, cirurgião de coluna, além de atleta de fisiculturismo. Então, não só ele fala, mas como ele também faz. Seja muito bem-vindo, doutor André Vidigal, ao nosso podcast. Muito obrigado, meu amigo Diogo, pelo convite. Família Hectares, São Bento, realmente um tema que a gente vive, me encanta poder falar sobre isso. E vamos lá, vamos na próxima hora aí discorrer sobre esse assunto fascinante. Muito bom. Doutor André, a gente sabe que você já está um certo tempo na cidade, iniciou aqui como ortopedista, Exato. Cirurgião de coluna, é filhos de professores, inclusive foi meu professor aqui na cidade. Queria que você contasse um pouquinho aqui para os nossos vizinhos, nossos pacientes que estão nos vendo, o que o doutor André hoje faz na área de atuação dele aqui na cidade de Dourados. Perfeito. Esse ano eu tô completando aí, Diogo, 15 anos de volta a Dourados, né? E fiz a minha formação toda em Curitiba, fiz 12 anos de formação em Curitiba e já de volta, né, nos primeiros anos como ortopedista, cirurgião de coluna. E na metade aí do caminho, por volta de 7 anos atrás, também me enveredei aí dentro dos caminhos de uma paixão mesmo, né? De uma área que a medicina me permite atuar, que é a nutrologia, né? Então, hoje eu tenho, na verdade, a minha rotina do dia a dia, ela é bem dividida, assim, de modo geral. Eu atuo na área de nutrologia do esporte no período da manhã, no meu consultório, e sou ortopedista e cirurgião de coluna no período da tarde, né? Então, hoje, basicamente, essas seriam as duas grandes áreas de atuação. E da onde veio a paixão aí pela nutrologia? A gente olha para você, né, e vê que você não só fala, mas também faz. Mas da onde veio essa virada de chave para nutrologia? Onde entrou na sua vida? Na verdade, foi vindo, né? Dentro da própria ortopedia, onde hoje, na coluna vertebral, disparado, as duas maiores patologias que eu atendo, que são artrose e hérnia de disco, comecei a perceber também que a imensa maioria dos pacientes também apresentava alguma alteração da tua composição corporal, seja um sobrepeso ou uma sarcopenia, que aí para os ouvintes seria a baixa muscularidade, né? Ou mesmo uma obesidade. Então a gente procura hoje não ser apenas um cirurgião de coluna.
a gente quer ser um especialista de coluna, que na verdade a cirurgia de coluna hoje eu faço em menos de 10% dos pacientes ortopédicos que me procuram, mas 90% na verdade dos pacientes que me procuram hoje eu na verdade trato conservadoramente. Então numa ânsia de poder tratar melhor esses pacientes, eu falei, tá faltando uma pecinha no quebra-cabeça, fui buscar. E aí fui buscar realmente a formação, na minha opinião, no que tem de melhor no país, que é a ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, me formei e estou aí há 7 anos também nessa área. Perfeito. Você acaba de falar agora, doutor André, é muito importante. Eu já faço uma chave na cardiologia. A medicina tradicional, vamos falar assim, não estou criticando, a medicina tradicional até anos atrás, ela focava muito no tratamento de doenças. Exato. Eu falo pela cardiologia. A cardiologia avançou muito na área de cirurgia, stents, até a parte da medicamento também. Sim. Acredito que na coluna também foi assim. Só que a gente percebe hoje a evidência, e não tem como brigar com a evidência, ela mostra para nós, que a atividade física, a musculação, a nutrição, né, André? Isso. Ela é fundamental no tratamento de todas as doenças. Quando eu falo todas aqui, eu tô falando de todas da medicina. Exato. Desde o câncer, do ataque cardíaco, da coluna, todas elas. Então, eu também compactuo com você, porque meu 5º ano de especialização não foi na nutrologia, mas foi na área ali do exercício, da cardiologia do exercício, que a gente precisa desenvolver nessa nova geração exatamente isso. Um cuidado muito mais voltado só para tratar a doença, mas muito antes dessa doença, tratar ela antes dela existir. Que aí entra, com certeza, ali a sua área de atuação, né, doutor? E as pessoas estão buscando, sabe? Elas realmente estão tendo essa visão também. Eu acho que existe bastante, se você selecionar muito bem, informações boas já disponíveis, como por exemplo esse podcast aqui de hoje, né? Por isso nós estamos aqui, né? Para desmistificar alguns temas, quebrar algumas fake news e mitos, e por isso que a gente chamou aqui um profissional de tanto gabarito. Mas, doutor André, vamos direto ao ponto aqui, porque tanto você quanto eu ali na nossa caixinha de perguntas, a gente abriu ela antes dos episódios, sempre abrimos aqui, é um hábito que a gente tem. Porque os pacientes, eles querem saber muitas coisas ali que talvez não dá tempo de perguntar, ou eles ficam até receosos ali de perguntar em relação na consulta, né? Sim. Mas eu queria comentar um caso aqui com os nossos secretários, vizinhos e pacientes. Um paciente, eu vou inventar um caso clínico agora, que é do seu consultório, que é do meu, que é do consultório dos nutrólogos, do dia a dia, dos nutricionistas. Um paciente ali de 29 anos, doutor, chegou no seu consultório, 29 anos, vamos colocar sexo masculino, ele é casado, ele tem filhos, 2, 3 filhos e vive uma vida que tem trabalho, ele acorda cedo, volta à noite, tem decisões ali para tomar, e esse paciente ele tá acima do peso, ele tá acima do peso, ele dorme mal, ele come mal, ele pede muito lanche fora, ele não tem tempo porque a vida dele é corrida. E esse paciente acabou de entrar no seu consultório, doutor, dizendo que, doutor André, eu tô aqui hoje para mudar de vida, né? Eu tô aqui hoje para mudar o meu estilo de vida. Como que você começa abordando esse paciente? E aqui, claro que a gente vai falar dos treinos, porque isso é a base de qualquer mudança do estilo de vida. Mas para esse paciente que entrou no seu consultório, o que você falaria para ele? A gente precisa primeiro entender por que ele está naquela situação, né? Então, a gente vai fazer um inquérito para saber a rotina daquele paciente, horários do paciente, turno de trabalho do paciente, se ele tem uma alimentação sempre comprada fora ou se ele tem uma comida em casa, feita em casa, como que está a rotina de ou sedentarismo ou de prática de exercícios aeróbicos ou exercícios resistidos, como por exemplo musculação ou pilates. Se ele é um paciente que tem alguma patologia, uma hipertensão arterial, alguma comorbidade, por exemplo, ou na minha área, uma artrose, uma hérnia de disco, solicitar exames de sangue, né? Avaliar laboratorialmente esse paciente, se necessário, exames de imagem, exames de cardiologia e procurar entender realmente o universo desse paciente. Acho muito importante também para esse paciente a gente ter uma análise da composição corporal. Hoje mesmo na minha clínica particular, a tecnologia que eu utilizo para isso seria a bioimpedância, mas nós temos outros também tão efetivos quanto. Por exemplo, aquelas pregas cutâneas, o protocolo de Guedes, ou de Faulkner, ou de Pollock, 7 dobras, né? Então, você tem esse paciente, olha, ele tem tanto % de gordura, ele tem tanto de músculo, peso, como é que tá ideal para a altura, e aí a gente vai chegar e falar para o indivíduo, olha, sua situação é
essa. Então, a partir desse momento, a gente vai buscar fazer um plano terapêutico para aquele paciente. Perfeito. A gente tem que, primeiramente, individualizar o caso dele, pra gente ter que entender, né? Que esse exemplo que eu dei desse paciente de 29 anos é o que tá nos assistindo agora. É o que acontece todos os dias. Exato. E a gente tem comentado em episódios anteriores, e não dá para não retificar isso, né, André? Que a gente precisa fazer o diagnóstico primeiramente, de doenças. Que esse paciente ele já tem doença. Talvez ele tenha uma doença do sono, ele dorme mal. Talvez ele tenha uma doença de ansiedade, talvez essa seja a base do problema total dele. E esse paciente tem uma doença muito grave, que chama-se sedentarismo. Exato. E o sedentarismo hoje é uma das doenças que mais matam no mundo, né? A gente não tem tempo. E eu sempre falo que para você que é sedentário, não é que você não tem tempo, você não tem prioridade, né, doutor? E prioridade é uma palavra que não existe no plural, né? Se o paciente ele solta, doutor, mas eu tenho minhas prioridades. Não, prioridades você não tem nenhuma. Exato. Prioridade é uma só. E a prioridade do nosso paciente tem que ser o quê? Ele mesmo. Exato. Se ele não cuida dele, ele não consegue cuidar da família dele, dos 2, 3 filhos que eu falei, nem da esposa, nem do trabalho que ele tá. Mas eu quero que você comente, porque a base ali de toda atividade física, de toda hipertrofia, de toda musculação que nós vamos desmiuçar hoje no episódio de hoje, é uma nutrição adequada voltada para isso. Exato. Claro que existe uma dieta para emagrecer, existe um plano alimentar para ganhar massa muscular, existe tudo. E hoje eu vi que você até postou hoje na sua rede social, achei interessante isso. Falei, eu vou começar o podcast com isso. Porque a gente vê que os nossos pacientes, eles não ganham massa, ou não emagrecem, ou não mudam de vida, porque eles não se organizam. Isso. E hoje você postou uma coisa que é emblemática para mim. Foi um dia corrido, imagino que sua agenda para você estar aqui hoje foi muito corrida. O que você fez hoje, né, que eu tô comentando aqui, que te tirou de um erro alimentar? Organização. Conta pra nós, como que é essa rotina sua aí? Não, exato. Por exemplo, um dia típico como o de hoje, que eu falei assim, quer saber? Eu vou fundir todo o meu trabalho logo antes, durante e depois do meu almoço para poder estar aqui hoje, com o maior prazer. Mas eu falei assim, e aí? Como fica o meu costume que é ter café da manhã, lanche da manhã, na minha dieta? Almoço, lanche da tarde, jantar. Então, na verdade, eu saí de casa, né? Eu fiz o meu cardio em jejum hoje, cheguei em casa, tomei meu café da manhã e já saí com uma mochilinha. Nessa mochilinha tinha meu shake, meu lanche do meio da manhã, já levei meu almoço e tava batendo meu almoço ali, na minha mesa de trabalho, entre um paciente e outro. Por quê? Porque se eu tenho a capacidade de perceber que aquele dia vai ser um dia tumultuado, com logística, essa é a palavra, logística, perfeito, né? E prever um fato, você consegue se organizar. Eu hoje, graças a Deus, eu tenho assim uma estrutura de esposa, uma doméstica em casa que me ajudam demais para viabilizar isso. Mas não é desculpa se às vezes um solteiro, uma solteira, trabalhe mais. Trabalhe mais para fazer acontecer algo bem organizado. Aí você vai falar assim, mas será que isso não é muito exagerado? Né? Tem gente que... Bitolado, tem gente que já tá pensando isso. Bitolado e tal. Eu já percebi e tenho certeza absoluta que aquele grupo de pessoas com um pouco mais de músculo, né? Com maior muscularidade, terão mais longevidade. Tomei uma decisão de tentar viver mais com qualidade? Deixa eu fazer meu protocolo, claro, né? Que dá certo para você. Agora, a ciência já sabe, e você pode confirmar isso, que pessoas com maior muscularidade terão prevenção de doenças crônicas, certo? E maior longevidade. Perfeito. Né? Então, se tem um índice que ele é inequívoco na literatura, André, você tocou nesse ponto. Stop and go. Exatamente. E atividade física e massa muscular. Quer pegar um estudo hoje, comparar quem vive mais? Músculo, ele é uma coisa que quem tem mais músculo vai viver mais. Ele é a locomotiva da nossa vida. Então, um senhorzinho de idade de 80 anos que dirige, vai no açougue, vai no correio, dirige, conversa, tem social. Esse senhorzinho de idade, ele tem muito provavelmente muito mais massa muscular que o transforma em uma pessoa mais independente. Já o outro senhorzinho de 80 anos de idade, no cantinho da sala, moadinho, né? Sempre com pneumonia, com gripe, provavelmente ele tem uma muscularidade mais baixa. Com certeza, né? Que é a sarcopenia, que é o termo que você então usou. Não é exagerado ser organizado. Perfeito. E porque o tema hoje, que a gente vai começar a entrar mais a fundo aí na musculação, na hipertrofia, no músculo, por que ele é tão importante para todo mundo? E aqui é muito importante que você que tá nos vendo, nós não vamos falar aqui só de atleta de fisiculturismo, atleta de alto rendimento.
O nosso principal foco aqui é o nosso paciente de 29 anos que quer começar a mudar de vida. E a musculação, ou seja, exercícios, vamos colocar aqui assim, resistido, né, para ocupar todos, ela é fundamental. Porque por que você deu o exemplo ali do senhorzinho, né? Por que você envelhece e começa a doer as costas, doer o joelho, não consegue abaixar para amarrar o sapato, tem pneumonia de repetição? Porque a sua locomotiva, que é o músculo, vai indo embora ali desde os 30 anos em diante, que é quando a gente começa a perder a massa muscular. Mas vamos falar de específico. Agora entrando no tema massa muscular. Vamos falar assim. Vamos lá. Esse paciente nosso de 29 anos, André, ele precisa de uma dieta para começar, né? Se começar, a primeira coisa, a gente vai ter que calcular. E a proteína é o que todo mundo tem dúvida. Para mim ganhar massa, eu tenho que usar proteína, eu tenho que tomar whey, eu tenho que comer muito frango. Como que você calcula essa proteína? Como que você orienta? Vamos falar da proteína primeiro. Tá. Em paciente que quer ganhar massa muscular. Como que funciona isso? Vamos lá. Então, assim, para que você coloque o indivíduo dentro de um ambiente anabólico, onde ele possa, então, desenvolver uma hipertrofia muscular, a regra, o parâmetro mais importante é o valor calórico da dieta de 24 horas ser hipercalórico. Né? Se você comer exatamente aquela quantidade de calorias que seu corpo vai gastar, comi 2.500, gastei 2.500, você não vai fazer hipertrofia em termos gerais. Tem exceções, mas hoje não é dia de falar de exceções. É a regra. Então, a regra número 1, dieta hipercalórica. Então, o indivíduo lá do exemplo, ele está gastando 2.500, então ele vai comer 3.000. Senão, ele não ganha massa. Agora, 3.000 de margarina pura o dia inteiro? Não, peraí. A regra número 2 aí, pera lá. Já estou numa zona hipercalórica. Vamos agora nos atentar para os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura? Então, proteína. Hoje, para um indivíduo natural que não faz uso de recurso hormonal, de modo geral, proteína de 2,4 gramas de proteína por quilo de peso consumidos por um homem. Certo. Ou 1,8 gramas de proteína por quilo de peso para uma mulher seria uma faixa ideal de consumo de proteína. E é importante só pro pessoal que está nos ouvindo, você está falando de proteína, você não está falando de carne. O pessoal confunde isso. Exatamente. Explica para nós. Exato. Essa conta não é do frango que ele vai comer, exato, é da proteína que tem no frango. Exato. Vai ser calculado, inclusive, cada tipo de carne tem um teor, uma densidade de proteína diferente, né? Então nós estamos falando do macronutriente proteína. Para isso, perfeito. Tem alguma regra? A gente escuta muito, o pessoal pergunta, né? Tem muita regra genérica, assim, doutor, eu preciso comer uma proteína, uma carne que tem o tamanho da palma da mão. Você usa muito essa regra genérica? Porque às vezes, por exemplo, eu sei que você trabalha muito ali com as balancinhas, de medir e tal. Mas tem gente que acha que isso é bitolado. E a gente tem que falar para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Aquele que vai pesar e aquele que quer... Tá bom, doutor, mas fala minha língua aí. Eu moro aqui no interior, eu não tenho balança, eu quero me cuidar. Mas eu quero uma regra, assim. Tem uma regra geral? Palma da mão? Tem 3 subtipos de dieta mais usuais. Primeiro, fazer o dia inteiro na balancinha. Por incrível que pareça, acreditem, gente, hoje é o mais comum. E as pessoas que procuram um nutrólogo, um nutricionista, aceitam legal isso. A balança é baratinho, né? Você compra em qualquer lugar. Exatamente. Segundo, existem as medidas caseiras. Por exemplo, colher de arroz, bifinho palma da mão, medidas caseiras. 1 unidade de ovo, medida caseira. Terceiro, a dieta flexível. A dieta flexível eu entrego na sua mão assim, ó. Você vai comer 3.000 calorias, você vai comer 2,4 gramas de proteína por quilo de peso, tanto de carboidrato quanto de proteína. Tá bom, doutor? O que eu vou fazer com essa informação? Aí você vai num aplicativo gratuito no celular, que são os contadores de caloria. Você vai colocar essas informações lá, a sua altura, teu peso e essas informações que eu te dei, e você vai comendo livre ao longo do dia. Então vai comendo livre e vai olhando lá. Peraí, eu tenho um crédito aqui ainda? Tenho. Então no crédito, que é na última refeição do dia, você vai procurar fazer algo naquilo. Então são as mais comuns de se fazer. Perfeito. E o carbo? Porque o carbo, que é o carboidrato, vamos falar assim, ele é um vilão de todo mundo. Todo mundo fala, doutor, não posso comer carbo, o problema é o carbo. Lembrando que nós estamos falando de musculação e ganho de massa muscular. Como você usa o carboidrato para ajudar aquele indivíduo que quer ganhar massa muscular? Exato. Então, na verdade, o carboidrato é o carro-chefe. É importantíssimo a pessoa que quer desenvolver uma massa muscular, ele tem um consumo adequado de carboidratos. A gente não quer encher aqui os ouvintes, né, com números, mas não precisa decorar isso. Mas, de modo geral,
aproximadamente 2 gramas por quilo de peso de carboidrato por dia é meio que o equilíbrio. Menos de 2, de modo geral, um cutting, um emagrecimento. E no seu exemplo, portanto, a hipertrofia acima de 2. Então o indivíduo está comendo carboidrato 3 gramas por quilo de peso, 3,5, 4. Eu tenho atletas que comem 8 gramas por quilo de peso de carboidrato por dia. E volta e meia eu tenho que reajustar. Às vezes chega num ponto tão alto de carboidrato para hipertrofia que o estômago pede arrego. Então, é nesse momento em que a gente pensa em inserir gorduras saudáveis. Certo. Então, por exemplo, uma pasta de amendoim, um abacate, Castanha, comer um salmão, certo. castanha, mais gema de ovo, que tem bastante gordura, e assim por diante, carne vermelha, né? Então, de modo geral, esse seria a lógica. As pessoas acham que o segredo da hipertrofia é a proteína, mas seria o carbo, você acha que é o carbo? A proteína é o tijolo, o carboidrato é o cimento, é a energia. Sensacional, sensacional. André, e a gente escuta bastante que em dietas, em mudanças de estilo de vida, a gente usa bastante o termo dia do lixo, né? A gente tem esse muito difundido. O dia do lixo, o dia do lixo. Esse dia do lixo, ele existe, ele é saudável, você usa como dia do lixo, a gente usa como refeição livre, mas comenta como é que você coloca ali na vida do paciente que quer ganhar massa muscular esse dia do lixo. Como é que é isso? Dia do lixo, na verdade, é um cliente que merece dia do lixo, né? Aquele que é oba-oba, que faz a semana inteira de lixo, aí eu não vou passar para ele. Agora, pensa um cliente que é bastante regrado, que tá lá consultando com a gente, honrando o dinheirinho, o investimento dele, tá afim batendo realmente. As metas ali. Tá fazendo tudo certo. Existe um fenômeno que se chama resistência insulínica, que sempre vai ocorrer. O indivíduo está lá comendo 5 gramas por quilo de peso de carboidrato, está ganhando massa muscular. Você põe 5,5, está ganhando. Na hora que você põe 6, parou de ganhar. Então, clinicamente, ficou definido que aquele indivíduo está entrando em resistência insulínica. Não vamos tornar o assunto difícil, mas isso ocorre porque a insulina começa, você conhece bem esse fato, né? Fica menos sensível nos receptores no músculo. Você tem que dar meio que um soco na insulina, um susto nela. Certo. Aí você manda o indivíduo aqui na pizzaria e fala, meu amigo, vai ser feliz. E aí ele dá aquela carbada assim de sexta-noite, assim, por exemplo, porque pediram para ele fazer isso, né? Isso é uma técnica dentro da nutrologia do esporte, tá? É muito bem-vinda. No dia seguinte, ele vai mandar um treino de perna, por exemplo. Vai ser um dos melhores treinos de resposta. Ele sai da zona de platô e venceu a resistência insulínica. Então, a resistência insulínica, na verdade, melhor dizendo, a refeição do lixo, o refeed, né? Ou a realimentação em inglês, em português, traduzindo, ela é uma ferramenta para bons clientes que estão entrando em platô. Uma das coisas que eu mais vejo, que é um dos erros alimentares, eu vejo no consultório, você vê muito mais que eu. É aquele paciente que ele fala assim, doutor, mas eu faço certinho a minha dieta, o meu treino, eu faço a minha atividade física e tudo mais, mas doutor, eu não tô vendo resultado, né? Aí eu pergunto pra ele, tudo bem, mas eu vejo que o colesterol continua alto, o diabetes já tá na trave querendo virar esse diabetes. Aí eu pergunto a rotina dele, não, mas tudo bem, como é que é? Não, doutor, eu faço atividade física a semana toda. Eu falei, não, como é que é? Doutor, segunda, terça, quarta e quinta, o senhor sabe, né? Eu faço certinho. De sexta pra frente, é sexta, né, doutor? Começa o happy hour, né? Aí vamos emendar de noite, acabou ali o trabalho. Sábado tem um churrasquinho, a gente emenda, domingo tem almoço na casa da mãe. É o lado A e o lado B, né? O paciente, a semana do paciente. Ele esquece que de segunda a quinta é 60% da semana. Isso. 40% ele tá fazendo o dia do lixo errado. Isso. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Não é tão simples. Ver aonde é que esse paciente tá errando. E o principal, final de semana, né, doutor? Você sabe, né? Tá tudo certo. E não é assim, eles acabam errando bastante nisso. E ele não vai ficar forte, como ele me pediu, ele vai ficar fordo. Que é forte e gordo. E exatamente. E um dos erros alimentares, assim, uns erros, né, que... doutor, mas você falou que não ia falar de musculação hoje, hipertrofia, mas a dieta é a base da musculação e hipertrofia, por isso que a gente tá falando. E um dos grandes erros, principalmente na nossa região aqui, o pessoal adora uma cervejinha, né, André? O pessoal adora beber um drinkzinho e tal. Como que é o álcool ali? Ele é o principal vilão ali da hipertrofia? Fala pra nós. Ele realmente atrapalha. Só antes de dizer que ele atrapalha, também por outro lado, como a gente pensa que nem todo mundo é atleta, existe problema a pessoa tomar uma tacinha de vinho na sexta-noite com a esposa, com o esposo.
Pelo amor de Deus, né, gente? Lógico que não. Então, assim, a gente só tá falando a alta performance, um indivíduo que tá toda hora ali tomando tomando uma cervejinha toda hora, tomando um vinhozinho. Vai atrapalhar a hipertrofia? A resposta é sim. Porque, na verdade, existe uma certa toxicidade desse macronutriente álcool, né? Ele produz subprodutos como o aldeído, que são tóxicos para a actina e miosina, que são aquelas proteínas contráteis que você está querendo hipertrofiar. Aquela via da mTOR lá, que é a via do anabolismo intracelular do músculo, é atrapalhada pelo álcool. Então, sim, atrapalha. Perfeito. E complementando, ou seja, o álcool atrapalha, né? Não só pela questão, claro, não estamos falando nem de caloria aqui. Talvez é um indivíduo que tá super bem e não quer fazer déficit calórico. Álcool engorda, álcool atrapalha a hipertrofia que você tá falando. E eu tenho uma crítica aqui para falar, André, porque da sua área, que a hipertrofia te atrapalha demais, e da minha é uma tragédia. Sim. Só que popularizou, vou acabar com um mito agora aqui, você que tá ouvindo, popularizou. Doutor, tem um estudo aí que fala que uma tacinha de vinho faz bem para a saúde, né? Teve um estudo, realmente teve. Mas o estudo, se você pegar sobre as análises dele, não é um bom estudo. E o nosso conselho também não orienta, que o paciente sempre fala, doutor, mas o pessoal fala que tomar uma tacinha, 2 tacinhas de vinho por dia faz bem. Não faz bem. Não comece a beber por isso. Exato. Não crie esse hábito. O ideal seja álcool zero. Doutor, mas eu gosto de tomar uma cervejinha. Tudo bem, ok. Faça o mínimo possível. Eu acho que essa é a questão que a gente tem que tratar com álcool. Porque ele é um problema muito grave que a gente vê dos pacientes, que muitos são dependentes. Eu até estava vendo um vídeo de um famoso médico falando sobre a dependência do álcool, quanto que ela é subdiagnosticada. Sim. Né? E principalmente a nossa região. Droga lícita mais utilizada. Uhum. Então, tem que tomar muito cuidado. Em relação à rotina de exercício. Vamos lá. André, eu sou aquele paciente de 29 anos ali, não que eu tenha 29 anos, não vou falar a minha idade, mas eu sou aquele paciente de 29 anos ali que acabou de entrar no seu consultório, que a gente está comentando sobre ele. Ele vai perguntar para você, doutor, mas tá bom, vou começar na academia, eu gosto de academia e tudo mais. Qual que é o ritmo dos treinos? Porque tem aquele treino A, B e C, o ABCDE, eu vou treinar segunda, quarta e sexta, eu vou treinar terça e quinta. Como é que se organiza de forma genérica para esse paciente que quer começar essa atividade? Então, assim, o praticante de musculação, ele tem classificações, né? Você tem o praticante iniciante, você tem o intermediário, você tem o avançado, beleza. E após isso existe a alta performance, que são atletas amadores ou atletas profissionais, beleza. Vamos pensar que é o indivíduo do teu exemplo, que ele chegou sedentário, portanto ele será um praticante iniciante de musculação. O famoso treino ABC vale a pena. É muito bom para se começar a ter adaptações articulares e fisiológicas. O que é o ABC? O cara treina lá segunda A, quarta B, sexta-feira C. Subdivide os que empurram num dia, peito, ombro, tríceps, treino A. Um exemplo. Perna completa, na quarta-feira, treino B. Treino C, na sexta-feira, os que puxa, então costas e bíceps. É uma excelente subdivisão para quem está começando. E pode render bastante por meses, por trimestres. Aí, a partir do momento que esse indivíduo está bem adaptado, aí você vai falar assim, pera lá, agora que você adaptou teu corpo inteiro, você fez hipertrofia de corpo inteiro, deu para perceber que você tem uma genética ruim para peitoral. Um exemplo. E você quer desenvolver um pouco melhor esse peitoral. Ele fala, doutor, eu quero ter um peito grande. Pouco mais, tal, né? Um ombrinho mais, um peitoral. A menina fala, puxa vida, é muito comum, aliás, eu acho que é um principal déficit das meninas aí que estão bem intencionadas. Posterior de coxa, né? Então, a menina tá certinho, fazendo tal. Essa divisão ABC que eu falei é principalmente masculina, tá? O ABC feminino poderia ser glúteo com posterior de coxa num dia, superiores no outro dia e quadríceps ou perna completa em outro dia. Exemplo. Os profissionais de educação física têm autonomia para prescrever, né? Mas nós estamos dando exemplo. Aí você quer dar uma ênfase, de repente não mais ABC. Você vai fazer um ABC-D, em que esse D é um repeteco de um grupo que você já fez na semana, mas você tem prioridade, né? Focando. E assim vai. E assim você vai evoluindo e tudo mais. E uma dúvida que até é minha, vou aproveitar aqui o nosso podcast para até fazer uma consulta. Depois você passa o Pix. Depois eu passo o Pix, exatamente. Por exemplo, tem alguma combinação, você comentou de forma genérica, mas tem alguma combinação que não deve ser feita? Por exemplo, eu faço assim, né? Os pacientes perguntam, doutor,
O que você acha aí? Eu sempre, claro, vou orientar, procurar um profissional de educação física, um personal trainer, que é fundamental para seguir esse paciente. Mas, por exemplo, tem alguma... Precisa ser... Não pode malhar peito e costa no mesmo dia? Tem que ser peito e bíceps, peito e tríceps? Estou falando agora para o público masculino. Tá. Tem alguma combinação que você orienta, sugere ou vê mais ali dos seus profissionais que trabalham junto com você? Não tem. Não tem. Na verdade, é possível treinar peito, ombro, tríceps ou treinar peito e costas no mesmo dia. Aliás, é um subtipo de treino que chama agonista e antagonista. É possível. É possível você treinar quadríceps e ombro ou treinar quadríceps, glúteo e posterior de coxa. Então, na verdade, assim, é individualizar caso a caso. Perfeito. Então, sempre vai ter ali uma... Cada pessoa vai ter a sua determinação para isso aí. Um indivíduo que é treinado, que você já é um praticante avançado de musculação, que ele faz um treino ABCDE, um grupo muscular diferente por dia. Então, hoje é peito, amanhã é costas, isolado, depois é... Então, assim, subdividido. O treino tem que ser tão intenso a ponto de ele só precisar fazer de novo semana que vem. Bom. Então, às vezes, se você der um treino muito forte de perna na quarta-feira, recomenda-se, apesar de não ser uma regra, que de repente para treinar a perna de novo você deveria aguardar no mínimo 48 horas. Isso é interessante, sim. Perfeito. Você sabe que eu gosto muito, que eu sou um cara meio polêmico às vezes, né? Eu gosto de acabar com fake news aí que se contam por aí. Sim. Eu vou perguntar para você para me ajudar a acabar com algumas fake news, ou não, ou validá-las, né? Como verdade. A escada, público feminino, adora fazer uma escada, né? A escadinha ali adora. A escada, doutor, ela malha glúteo e perna ou não? Ela é boa para os glúteos femininos ou não? Ela não gera uma adaptação fisiológica de hipertrofia muscular significativa. Fake. Porém, é fake. Porém, é um excelente exercício cardiovascular. Boa, gostei. Então, primeira fake news que, infelizmente, várias mulheres já vão desligar o nosso podcast agora. Agora. Escada, vocês que adoram fazer escada. Eu faço escada porque eu já vou malhar ali meu glúteo, minha perna. O doutor André acabou de falar que não é um exercício para hipertrofia desses A não ser que seu glúteo estiver muito mole, né? Então, que qualquer coisa ajuda. Mas o cardio aqui super recomenda. Façam escada, porque é muito, muito bom pro coração. E falando do público feminino, né? Que aqui a gente vai mesclar a hora das mulheres, a hora dos homens. O público feminino, doutor, eles sempre vêm, imagino, no seu consultório, falando, doutor, eu tô aqui porque essa gordurinha aqui abdominal, a famosa gordura localizada, né? Vamos falar assim. Essa gordurinha aqui, doutor, eu queria um exercício porque, sabe aquela... Vamos falar primeiro da barriguinha ou daquele culote que as mulheres falam. Sim. Tem alguma estratégia para acabar com ele ou não? A melhor estratégia, e é aquela que realmente vai durar depois que a estratégia terminar, isso é importante, né? Durar. É uma mulher fazer um protocolo de dieta, cardio, principalmente com muita regularidade, para que ela se aproxime de 20% de gordura corporal e o homem de 15%. Isso não vai ser injetando enzima no abdômen, que tudo bem se for necessário fazer um pouquinho, mas ela tem que ter as ferramentas de realmente fazer uma retirada da camada de gordura do corpo inteiro, não do local. Não tem essa exercício específico, não tem. Não tem exercício específico que aumente demais a queima local. A gente sabe, por exemplo, com exercício abdominal, numa situação de déficit calórico, tá fazendo dieta, cardio bonitinho, o abdômen gera uma certa vascularização do abdômen, um calor local que pode aumentar um pouquinho ali, né, a lipólise, a queima de gordura, um pouquinho. Mas de modo geral, a mulher que quer perder a barriga tem que perder a gordura do corpo inteiro. Perfeito. Vamos para mais um fake ou não? Vamos lá. Vou te apertar. A gente escuta bastante os pacientes, doutor, vou fazer abdominal, né? Claro, faço uma rotina de abdominal para queimar minha barriga ali, para perder a barriga. Abdominal, perde ou não perde a barriga? Não. Medo. Fake. Tá vendo? Mais um, doutor adora. Por que não? O que seria o abdominal? Mesma explicação. Na verdade, assim, se é um homem ali que tá com 30% de gordura, tem uma camada grossa de 15 milímetros de gordura, e ele fica com os gomos forte, não vai dar pra ver. Vai ficar por baixo da banha ali. Sim. Então, na verdade, ele tem que fazer o quê? Tirar a banha. Comer pouco, botar um shape ali de 15% de gordura, homem, 20% mulher,
E se ele tiver feito o abdominal, vai dar uma diferença boa sim, que é o Certo. quê? Ficar com os gomos mais hipertrofiados. Se ele não fizer o abdominal e emagrecer, ele vai ficar com a barriga lisa. Reto. Que pode ser que seja bacana Tá tudo também. certo. Mas não vai perder. Não. Perfeito. Bom, em relação, André, à parte, por exemplo, a pessoa, esse paciente de 29 anos, ele chegou no consultório. Esse cara que tá começando agora, Sim. ou até o que tá já no moderado, você falou iniciante, moderado e o atleta Sim. de alta performance. Qual que é o principal erro que você vê, que você tem uma casuística enorme, há muitos anos trabalhando com Sim. isso, qual que é o principal erro de quem tá fazendo a musculação, quer ganhar massa e não tá conseguindo? Ou o principal, ou os principais, vamos lá. Principal é não fazer ajustes frequentes da caloria. Então é muito importante, naquele meu exemplo do início lá, o indivíduo gasta 2.500 por dia, portanto está fazendo 500 de caloria a mais, está comendo 3.000, daqui a pouco esse 3.000 virou empate. Daqui a pouco um profissional precisa ir lá e recalcular e botar ali 15% a mais, 20% a mais. Isso é o erro número 1. Então pessoas bem intencionadas, maromba mesmo, vai há anos na academia, que estão sempre com o shape igual, porque não renovam a dieta. E eu acho que o outro mais importante, treinam muito mal, treina sem gás, treina sem vontade, treino fofo, né? Então, assim, na verdade, treino, você tem que deixar a tua vida ali. Sim. Ah, hoje é dia de treinar a perna, é só semana que vem de novo, né? Então, realmente, treinos que produzam rupturas, micro-rupturas que gerem uma adaptação de hipertrofia. Perfeito. Né? Os dois principais. Com certeza. E eu sempre falo também para os pacientes, André, se você treina musculação e acha chato, você não tá treinando, né? Exatamente. Você não tá treinando. Musculação o treino não é chato. bom, é competitivo, é gostoso. Você contra você mesmo, né? A musculação, doutor, eu não gosto de musculação porque... Prefiro esporte. Tenta ver ela como esporte, isso, né? Prefiro crossfit, doutor. Tudo bem, crossfit é um excelente esporte. Sim. Mas se você não gosta da musculação, é porque você não tá fazendo ela direito. Porque ela, de forma nenhuma, ela é muito chato ficar ali malhando. Não, é igual você falou, você tem que fazer a musculação e sair exausto. Sair, putz, hoje eu fiz meu treino e alcancei ali meus objetivos. Mas mais um aí que o pessoal sempre pergunta, que essa talvez seja no top 1 aí. A gente tem alguns alimentos, né, aproveitando, que se falam muito que é fit. Ah, doutor, eu não sei por que eu não emagreço, eu só como fit, aí você vai perguntar e tal. Vou fazer um bate-bola rápido aqui. Tá bom. Batata doce, é fit ou não é fit? Batata doce é um ótimo do alimento. Se encaixa muito bem dentro da dieta. Mas só para explicar, qual é mais calórico? Ou seja, em relação à caloria, seria batata doce ou a batata normal? A gente consegue fazer a equivalência para que os dois tenham a mesma caloria e os dois podem ser utilizados. Perfeito, porque muitas vezes ele acha que tá comendo batata doce, é fit, posso comer. Tem um erro pão alimentar, francês ou 50 de tapioca, perfeito, né? perfeito. O que é mais calórico, por exemplo? Você, não, pera lá, eu posso calcular de tal forma que você possa comer tapioca ou pode comer, sim senhor, pão francês, que é um alimento nobre. Perfeito, ou seja, pão francês e tapioca estão basicamente consigo encaixar os dois. Equivalentes. Só não me peça para encaixar, de repente, tapioca, pão francês e colherada de brigadeiro, né? Que é ao mesmo tempo. Por quê? Aliás, porque o açúcar tem um altíssimo índice glicêmico, libera muita insulina. Quando no teu corpo libera muita insulina, o teu corpo vai fazer todo um esforço para guardar aquilo que você comeu, na forma de gordura. Perfeito. E você quer? Agora eu vou aproveitar um pouquinho da sua área de atuação, ortopedia. Porque aqui você é um nutrólogo, um fisiculturista, um ortopedista, principalmente da coluna, mas vamos falar do sistema ósseo geral, ósseo muscular. Qual que é os benefícios da musculação na parte ortopédica? Isso. Talvez daria umas 2 horas de fala. Mas agora vamos abrir alguns livros aqui. Então, assim, na verdade, assim, a gente tem benefícios de, principalmente, estabilizar as articulações. As articulações podem, com o passar da idade, vejo muito isso na coluna, à medida que as pessoas têm lá artrose, discos gastos da coluna, né, ou joelho, enfim, vai aparecendo um pouco de instabilidade, de frouxidão, que a musculação repara, estabiliza. Então, são pacientes que podem pausar o processo de artrose e mesmo reduzir sintomas, né? Você manter articulações em posições corretas, e existem curvas na coluna, existem ângulos no joelho, nos ombros, em posições adequadas. Quando você está com uma musculatura bem estabilizada, bem produzida, você de modo geral tem um tônus que te coloca numa postura muito boa. O contrário é verdadeiro.
Pessoas com uma sarcopenia, que seria a flacidez, a fraqueza muscular extrema, dificilmente que elas conseguem ficar como estamos aqui agora em lordose. Elas estão lá assim, ó, em cifose já, né? Bem caídas. E isso pode produzir artrose, hernia de disco. Então são inúmeros aí benefícios, né? Posso arriscar aqui que o principal tratamento hoje, você que é especialista em coluna, o principal tratamento de forma geral, com exclusão dos cirúrgicos que são graves, o principal tratamento de dor de coluna hoje, dor nas costas, Sim. seria uma musculação bem feita? Eu tiro de modo geral o cliente com algumas medicações da fase aguda dolorosa, isso não dura muito mais do que uns 3 meses, 2, 3 meses, e no momento oportuno, talvez já no início, talvez em 2, talvez em 3 meses, esse trabalho de fortalecimento com musculação e ou pilates, exercício aeróbico sem impacto, né? De modo geral, seria o tratamento que vai gerar um sucesso terapêutico. Né? Então, olha que informação importante que o Dr. André está dando para nós, especialista em coluna. Você que tem dor nas costas, e eu vou extrapolar, né? A dor nas costas, dor no joelho, que escutou que talvez você não pode fazer atividade física, né, doutor? Exato. Porque tem uma dor nas costas, suspeite, cuidado, né? Vá no especialista para isso. Talvez pode ser verdade, mas na imensa maioria, como o doutor disse, a musculação ele é tratamento da dor nas costas. Exato. E não proibido, né? Exato. Eu falo isso porque na minha área eu tenho que todos os dias desmistificar isso, André. Porque o que eu mais escuto é doutor, eu tive um infarto, eu tenho um stent no coração, eu operei, eu tenho doença de pressão alta, eu não posso fazer atividade física. Opa, pera lá, né? Atividade física é o principal tratamento da sua doença. Você então, prescreve, você tem né? que fazer. Eu até falo meus pacientes, tem 2 tipos de pacientes de atividade física. Os que devem fazer e os que precisam fazer. Né? Então, talvez o paciente que tem dor nas costas, ele precisa, ele saiu daquela faixa de que deve fazer, não, ele tem que fazer. Sim. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a suplementação. A gente falou agora, discorreu sobre temas ali, sobre treinos e atividade e tudo mais. Mas você, como nutrólogo, ali na parte da suplementação, a gente sabe que isso é extremamente importante na rotina da hipertrofia. Ou seja, você lança mão de medicações ou suplementos para ajudar. E um dos suplementos que talvez seja o mais, assim, comum, né, que é a duplinha, né, o chitãozinho chororó, é o whey e a creatina. Né, e a creatina que todo mundo usa. Vamos falar um pouquinho do whey, que talvez seja o mais popular. Ou a creatina, não sei, mas vamos começar pelo whey. Qual que é a evidência do whey? O paciente tem muita dúvida sobre o whey. Aonde que o whey entraria nessa estratégia de hipertrofia? Evidência altíssima em relação a ele ter um poder de nutrir e ser construtor de massa muscular. Na minha casa, o whey protein não é suplemento. Na minha casa, ele está num pote de comida. Tem que se tirar esse estigma, assim, de que o whey protein, tudo bem, vem vendido como suplemento, mas assim, proteínas de alto valor biológico. Somos mamíferos? Proteína número 1, proteína do leite, né? Então, whey protein. Perfeito. Explica o que é o whey pro pessoal que o whey protein, na verdade, são 2 frações de proteína extraída do soro do leite, que é a alfa-lactoglobulina e a beta-lactoglobulina, que recebe um nome mais fácil, né? Que é o whey protein. Isso, então, né? assim, é a proteína de mais alto valor biológico. Mas existe, qual que é a segunda? De mais alto valor biológico? Albumina. Então, ovos, né? Então, ovos tem uma grande importância. Inclusive, até uma das perguntas que me fizeram hoje na caixinha lá. Ovo tem um altíssimo valor biológico. Carnes magras, por exemplo. Qual que é a mais magra aqui, né? Na prática, né? Tilápia. Muito nobre, tilápia, né? Grelhadinha, não vai botar gordice em cima, vai fritar, né? Então, vamos fritar a tilápia. Frango sem pele, né? Grelhadinho, patinho moído. Então, as proteínas magras, de modo geral, elas são muito bem aceitas dentro desses casos. Então, é como se o whey ele fosse uma proteína de baixo teor calórico que o paciente consegue ingerir para bater talvez até aquela meta que você comentou no início, que seria a proteína que ele precisa. Né? Uma pessoa que tem uma vida corrida, por exemplo, se ele fizer ali 3 refeições sólidas em casa, né? Café da manhã com ovos, omelete, almoço e jantar com a carne magra do dia a dia, e tem no plano dele para ele fazer um lanche do meio da manhã e um lanche do meio da tarde, eu acho muito bacana que seja com whey protein, um whey protein com carboidrato tipo aveia ou tipo farinha de arroz, né, ou outros exemplos. Então, isso fica fruta, né? Então fica muito prático encaixar esse tipo de proteína magra, né?
E a outra que você tinha falado, que é um dos mais altos índices de estudo de relevância mesmo, é a creatina, né? Aí a gente tá falando da elite, né? Vamos falar da elite da evidência. Creatina é um suplemento que já foi mais barato, né? Mas ainda assim não é muito caro. Realmente é extremamente bem-vindo. Então, um indivíduo que está com tudo encaixado já, dieta, treino, cardio, que fala assim, eu quero aumentar o meu endurance, e já explico, de força, creatina é um ótimo suplemento. Isso não é uma receita de bolo, mas assim, a mulher tem lá 50 quilos, ela vai tomar 5 gramas, o cara tem 100 quilos, vai tomar 10 gramas, tá? Então assim, 70 quilos, 7 gramas por dia. E como que se toma creatina? Creatina se toma todos os dias. O importante é todos os dias, não é em dia de treino. Tem que tomar sábado, tem que tomar domingo, né? E o endurance que ele vai dar é no fim das séries de musculação, no esporte musculação. Na falha final. Então assim, você tá ali fazendo um supino, você tá conseguindo fazer 8, 9 repetições, de repente você tira mais 2, 10, 11 pelo efeito ergogênico da creatina. É o fim da série, que normalmente são aquelas repetições que vale a pena, né? Que geram resposta adaptativa, né? Ela fornece mais ATP para a célula de contração ali, né? São suplementos interessantes. Tem uma hora certa de tomar whey? Qual a hora certa de tomar whey? O paciente pergunta muito, que hora que eu tomo? Eu prefiro whey, eu não vejo mais o whey protein como pré-treino e pós-treino. Eles confundem muito isso, né? Eu vou tomar um pré-treino, pensar o whey como comida. Tá corrido e vou tomar um whey como eu fiz hoje no meio da manhã para treinar à noite, tomei no meio da manhã. Ele substitui uma refeição. No meu consultório, não tem o cheiro do frango no meu consultório, é um wheyzinho ali. Então, eu acho que o whey é aonde precisar. Aonde dá para encaixar. Isso. E a creatina? A creatina, na verdade, em qualquer momento do dia, desde que, de preferência, sempre no mesmo horário. Se a pessoa tem facilidade de tomar logo pela manhã. Se ela tem facilidade de tomar em outro horário. Dentro do shake, por exemplo, pré e pós-treino, beleza. Tem um detalhezinho que realmente é um bisuzinho ali, uma dicasinha que é interessante, que assim, se você quiser aumentar a taxa de absorção intracelular da creatina, se você puder fazer a ingestão dela com um alimento de carboidrato, é interessante, que o carboidrato vai dar pico de insulina e a insulina vai jogar essa creatina com maior taxa para dentro da célula muscular. Então, é fake news aquela que creatina tem que ser em jejum, não precisa, que a creatina tem que ser pré-treino ou pós-treino. Exatamente. Talvez a única dica que você tenha dado aí de relevância seria faça a creatina, se possível, com algum carboidrato junto para ela absorver de forma mais rápida. Quando acordo, tomo lá uma laranja espremida, que é carbo, porque gosto do paladar, ponho creatina e pronto. E vai. Excelente, excelente. Bom, então, basicamente, a gente comentou 2 suplementos ali, que talvez não seja o melhor nome, mas o whey, uma refeição e a creatina. Isso. Mas dentro da creatina, tem alguma contraindicação que já popularizou? Os Reels na internet fala tudo, né? Hoje creatina para todo mundo. Tem que tomar creatina todos os dias. Concordo, os estudos mostram que todas as pessoas deveriam tomar creatina, mas elas ficam com medo. Tem alguma situação que a creatina seria contraindicada? Eu não vejo essa indicação, assim, é bastante mito, né, de que, eu tenho pedra nos rins, eu não posso tomar creatina. Gente, não tem absolutamente nada a ver. Nada né? a ver. Eles confundem a creatina com aquele exame creatinina, né? Dizem que faz mal pro rim. Veja, um bife de carne vermelha grelhado tem creatina. Sim. Então não pode mais comer bife? Pera lá. Então eu não vejo esse tipo de contraindicação. Eu acho que a tua resposta seria alguém que tem conhecida hipersensibilidade ou alergia à fórmula. A fórmula. Né? E às vezes acontece, né? E tinha um suplemento que era muito famoso, ainda é muito difundido, assim como o whey, a creatina, vamos falar, o BCA. Sim. O BCA ele foi muito divulgado, talvez já tenha sido muito mais utilizado, hoje já está em descenso. Mas o que você tem para falar do BCA? O BCA, na verdade, que é Branched Chain Aminoácidos, né? São aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina. Eles são interessantes porque eles são duais. Ao mesmo tempo que são tijolinhos para construir músculo, assim como todos os outros aminoácidos, essenciais e não essenciais, eles também têm um plus. Podem, de forma mais fácil pelas nossas células, se precisar, serem utilizados como fonte de energia e virar ATP. Então, por isso que se usou muito intratreino ou pré-treino. O cara tá malhando na garrafinha lá, tem BCA. Isso pode ajudar, sim, mas é na alta performance. Se o dinheirinho tá curto, não compre por primeiro lugar o BCA. Né? Perfeito. Ou seja, eu acho que ele é sim bem-vindo
Ainda mais se você melhorar o aminograma dele, que são só 3 aminoácidos, nós precisamos de 10. E os outros 7? Então, de forma geral, se você dá uma melhorada no BCAA tomando com glutamina, é interessante. Que é o aminoácido mais utilizado para a gente fazer hipertrofia muscular. Perfeito. Então, o BCAA, para aquele paciente nosso, que a gente comentou, de 29 anos, que começou agora, tá no treino ABC... Não compre agora. Jamais, né? BCAA, totalmente. Não. Agora, talvez aquele atleta seu que vai subir no palco, que precisa aquela força a mais... Cada detalhe é um detalhe, para ele vale a pena. Ele tá falando, talvez, daquele exatamente, do Usain Bolt. Ele corre 1 milissegundo, para ele ganha a Olimpíada ou perde. Talvez pro atleta de palco, o BCAA talvez fique indicado nessa circunstância. E você comentou sobre a glutamina. Sim. Como que tá a glutamina? O que os estudos mostram para quem que ela é indicado? Apesar de ser conhecido como um aminoácido que nós conseguimos produzir, portanto ele é considerado não essencial, por usarmos muito na fabricação de massa muscular, em uma situação de cutting, dieta de emagrecimento, em que você está comendo pouco. Portanto, na dieta que teria a glutamina, você não está comendo tanto a glutamina. Você vai começar a gastar as suas reservas de glutamina. Ocorre que ela faz parte da formação do sistema imunológico e da saúde intestinal. Então, quando você começa a ter déficit de glutamina, você começa a ter alterações intestinais, tendência ou a constipação, ou diarreia, ou disbiose, alteração da flora intestinal, e você baixar a tua imunidade, começa a poder ter infecções de repetição. Então, numa situação muito específica, fora da alta performance, né? Em dieta de emagrecimento, a glutamina é muito importante. Eu sempre coloco para dieta de emagrecimento. Acho bacana. Pro outro extremo, que é a hipertrofia, quem está comendo muito, inclusive comendo muita glutamina do alimento, das carnes, pode ser desnecessário. Betalanina, quais seriam as indicações? Eu particularmente já usei. Gosto, dá uma coceirinha, dá um up, mas qual que seriam as indicações? Ela é um pré-treino? Conta pra nós. Ela vai ter um efeito ergogênico. A palavra ergogênico é tudo aquilo que aumenta a tua performance, né? Ela vai ter um efeito ergogênico melhorando o pH, a acidez do músculo. É igualzinho a minha explicação da creatina. No fim da série, quando você tá começando a ter falha muscular, ele melhora essa acidez e o pH da célula e ela pode te tirar ali mais 1 ou 2 repetições. Então eu gosto bastante da betalanina. Na minha lista seria o 3º suplemento, whey protein, creatina, betalanina. Na minha também, perfeito. E ela assim como um pré-treino, tomar antes do treino. Como é que você orienta essa Toma um scoop, entra no carro e vai treinar. Logo antes. Perfeito. E teve uma pergunta na caixinha de perguntas, na minha, que está sendo bastante divulgado, tem vários vídeos, vários reels sobre isso, e claro, os pacientes querem saber. Sobre a maca peruana. Sim. O que é a maca peruana? Que primeiro é um nome diferente, né? O que é isso? É uma maca de deitar, doutor? O que é isso? O que é a maca peruana e para que ela serve? Então, aí eu até acrescento outros 2 que são primos irmãos ali. Maca peruana, né, tríbulos terrestres e o long jack, na verdade são fitoterápicos, são substâncias... Não é bomba. Não é bomba, é natural, né? Elas são nutracêuticos, eles são substâncias que tem dentro de plantas que podem fazer um aumento, na verdade, de forma natural da testosterona endógena, sua própria testosterona, e ou aumentar mecanismos de libido. Então, é indicado, por exemplo, para um indivíduo que tem deficiência quase normal de testosterona, mas está começando a cair um pouco. E você quer subir de forma natural, esses 3 fitoterápicos são interessantes. E como também melhorar a performance de libido, performance sexual, pode ser interessante também. Então seria uma forma, talvez, de você conseguir aumentar a testosterona sem precisar repor. Sem usar esteroides, sem usar hormônio. Sem usar hormônio, perfeito. E da nossa, a gente comentou de uma trinca, né? Você acabou de falar. Seria a creatina, o whey, a betalanina. Isso. E talvez a minha, não sei a sua opinião, entraria o 4º ali, a cafeína, né? Sim. Principalmente como pré-treino. Como que você fala da cafeína? Como que você prescreve? Como é que é essa questão? Então, na questão do foco, né? Indivíduos, de repente, que acordam um pouco sonolentos, né? Podem tomar uma xicrinha de café, uma xicrona de café e treinar, vai ajudar. Então, na questão do foco, né? Ou a cafeína, cápsula também, ou mesmo a do café, ela vai se ligar no receptor beta e aumentar a taxa de oxidação, de queima de gordura dentro de uma proposta de emagrecimento. Então, por exemplo, eu faço um cardio em jejum. Esse cardio em jejum, eu vou lá, estou sob o efeito da cafeína
e podemos falar que pode colocar junto ali também um outro termogênico, que é a ioimbina. Muito comum essa dupla, cafeína e ioimbina para fazer um cardio em jejum. Vai aumentar a tua taxa de gordura comparado se você não estivesse tomando? Sim. Legal. Perfeito. E do whey, que eu lembrei aqui, também teve uma dúvida na caixinha de perguntas. O pessoal sempre pergunta. Tem tipos de whey, né, André? Tem o whey isolado, whey concentrado, whey hidrolisado. Para quem que é cada um? Eles perguntam bastante. O que você tem para falar desses tipos de whey? Então, na verdade, foi tendo evolução das máquinas que fazem extração do whey protein, do leite, do soro do leite. As primeiras máquinas conseguiam produzir um whey concentrado, que é o mais básico, que contém um pouco, passou mais na máquina o carboidrato, tem um pouco a mais de carboidrato. Depois as máquinas e as técnicas foram evoluindo e conseguiu tirar mais carboidrato, então fica um whey um pouco mais puro, que é o isolado, que são os dois mais usuais para o público da musculação. O concentrado, existe a legislação brasileira que permite pegadinhas, às vezes concentrado que vem com pouco whey. De modo geral, não é permitido fazer isso com o isolado. Só que os isolados são mais caros. Hoje um pote de 900 gramas aí você pode gastar uns R$200 no isolado no mínimo e uns R$100 no concentrado a 150. Então faz diferença. Se me perguntarem, o concentrado vale a pena, que é o mais básico? Muito a pena. Então assim, custo-benefício. Se tiver sobrando um dinheirinho ou alta e performance, numa situação em que é um cutting, que o carboidrato do concentrado, que é pouco, tá fazendo diferença, vai comprar o isolado. Já o hidrolisado é outra coisa. Então, assim, é whey quebrado já em peptídeos ali, em fragmentos, tá? Interessante para, por exemplo, ambiente hospitalar. Então, na verdade, você trabalhou bastante em UTI, você sabe lá que as nutricionistas da UTI podem fazer uma parenteral lá, né? Uma enteral, né? Na verdade, com whey hidrolisado, né? O paciente que tem alguma intolerância, assim. Existe usar o whey hidrolisado no ambiente de musculação? Só se for altíssima performance. Perfeito. Bom, André, e falando do nosso público, a gente comentou bastante do paciente ali de 29 anos, né? Esse paciente que bateu no seu consultório, queria começar a atividade física, até agora a gente falou basicamente ali para ele. São suplementos ali que ele acaba usando, que a gente citou um paciente de 29 anos, mas é do paciente de 18 até os 99 anos. Ele tá ali nesse público, ou seja, aquela pessoa que quer fazer a atividade física, quer ganhar musculação, a gente falou a importância dela. Mas a gente tem aquela pessoa que quer fazer disso um esporte, né? Certo. Ou seja, qual a diferença da musculação, que é uma musculação para a saúde e para o esporte? Esporte, ele vai competir, né? Ele vai se programar, ele quer performance, né? Ele quer competição. E aí você falou bastante você citou a dieta cutting, a dieta... Como é que é esse tipo de dieta? Como é que é essa preparação? Falando um pouquinho mais, eu sei que você com certeza trará muitos ouvintes aqui. Talvez de atletas, como que seria essa questão dessa diferença das dietas que é tão famosa, ou seria uma preparação, né? Exato. Se a gente não falar do fisiculturismo e for falar assim de alta performance, normalmente existem aí dietas para cutting, que são dietas para emagrecimento, e dietas para bulking, onde são dietas para ganho de massa muscular. Eu posso simplificar como, que inclusive é o título do nosso podcast. Seria a bulking para fazer hipertrofia. E a outra definição. E a cutting definição. E definição seria uma pessoa que já tem músculo, é um pré-requisito. Tá. Não basta ser magro, não ter músculo. Tem que estar no shape. E ela já fez o bulking, ela já fez a hipertrofia. E ela quer secar veio junto uma capinha de gordura e engrossou a pele. E você fala assim, não, agora tá na hora de... Definir. Já é outubro. Vamos pra praia em dezembro ali. Perfeito. Chega, né? Então vamos dar aquela trincada. Você vai fazer um cutting para ficar definido. Perfeito. Né? E assim, beleza. Agora, falando de fisiculturismo, né? O esporte que a gente pratica, temos um time de fisiculturismo, preparamos atletas, né? O calendário anual, ele é dividido da seguinte maneira a respeito de dieta e de preparação. O atleta que não está em preparação, ele não tem um campeonato marcado daqui a 4, 5, 6 meses. Então, ele está off-season, ele está fora de temporada. Os atletas aproveitam nessas épocas para ir no médico, vai no nutrólogo, no endocrinologista, no cardiologista, fazer exames. É uma época que o indivíduo
baixa o uso hormonal de modo geral no início, né? A gente sabe que existe o uso de hormônio no fisiculturismo e come muito, ganha muito peso à base de massa muscular. À medida que vai avançando o off-season, vai voltando nesses atletas doses hormonais de hormônios específicos para off-season, para crescer, para terminar o off-season o maior que ele puder naquele grupo muscular que a categoria pede. Terminou o off-season, de modo geral é boa prática fazer o pré-contest, que é o pré-campeonato, o cutting do atleta, por pelo menos uns 4 meses, 12 semanas, tem atleta que 16 semanas, tem atleta que 20 semanas, tá? De modo geral, 4 meses, onde é um cutting progressivo. Nessa hora, os atletas, eles trocam os subtipos de hormônios, mais para cutting, e vão reduzindo gradativamente o percentual de gordura, dependendo da categoria. Por exemplo, eu subi em 2022 como atleta, como hobby, né? Eu subi no palco com 3% de gordura, né? Eu terminei meu off-season com um percentual de gordura bacana para off-season, que era 8% de gordura no final do off, e fui pro palco com 3%. Então, de 8 a 3 foi o meu pré-contest. E conta pra nós, assim, bastidor, não pro... Como que é esse período, assim? Como é que funciona? Você foi atleta, tô falando agora com o André, não o doutor, o atleta. Como que é essa rotina em casa? Porque você tá numa dieta, imagino que seja extremamente rigorosa. É bem difícil, é bem, olha, a Manu, minha esposa, um beijo pra ela, gratidão, vai pro céu, porque assim, em 2022 eu fiz 3 campeonatos seguidos. Você foi campeão, né? Fui campeão. Eu falei assim, pra brincar, vamos brincar direito, né? E eu fui campeão estreantes, né? Eu estreiei ganhando. Né? Depois eu fui pro estadual, e já no meu primeiro estadual eu peguei a vaga pro Campeonato Brasileiro no mês seguinte, e no mês seguinte já fui pra Vitória, no Espírito Santo, na minha primeira trinca ali, já fui pro Campeonato Brasileiro e fiquei em 5º do país, né? Então assim, fiquei muito contente aí. Só que foram 8 meses de pré-contest. Por quê? 3 meses competindo, e optei por ficar 5 em cutting. Por quê? Eu sou velho, né? Então, assim, eu competi com 40 anos, né? Sim. Então, a pele, o colágeno, a borracha é mais dura, né, meu amigo? Então, assim, a pele demora mais para colar. Então, eu acho que muito bom eu ter feito um período, um mês, um pouquinho mais largo. A rotina é de entrega. Você tá com vontade de ganhar algo, você tem que querer mais do que o número 2, né? Do que o terceiro lugar. Então, eu, de modo geral, eu tinha 2 cardios por dia, um em jejum pela manhã, um antes de dormir. Eu treinava por 2 horas no final da tarde. No período da manhã, eu era nutrólogo. No período da tarde, cirurgião de coluna. E aí pensa, marmitinha e tal. Aquela rotina de disciplina, né? 0 erros, né? Tomando todos os cuidados. Eu estava muito contente no que eu estava fazendo, e eu acho que isso é muito importante, né? Mas tomando os cuidados, fazendo exames, me cuidando, né? Então, é uma rotina bastante difícil. E eu vi que você postou no final, perto de uma competição, você postou comendo muito. Como é que é esse pré-competição? Por que você comeu tanto ali perto da competição? Como é que é essa virada? Daí, quando falta uma semana, a semana final do pré-contest, falta uma semana para o campeonato, inicia-se uma semana de finalização. Na finalização, o campeonato normalmente é sábado, no domingo anterior, a gente tá com um carboidrato baixíssimo, quase 0. Às vezes você pega domingo, segunda, terça de carbo 0 e faz uma manobra de hiperidratação. A gente começa a tomar no domingo anterior 8 litros de água. Na segunda, 9 litros. Eu cheguei na terça, quarta-feira, acho que eu tava tomando 12 litros de água por dia. Num dia. Uau. Não aguentava mais ver água. Pra quê? Pra aumentar o ADH e a aldosterona, que vão fazer você urinar demais a partir de terça, quarta-feira. Quando chega na quinta, você tá 0 carbo, você para de tomar água. Para, entre aspas, tava 12, cai pra 3. Tá. Só que o ADH e a aldosterona tá achando 12, ainda que tá 12. Então você fica por 2 dias mandando a água final da tua pele, tá? Que é a hora que você fica aquele aspecto aí fininho. A pele fica de chiclete ali, pele fina. E aí na sexta-feira, quinta, sexta pré-campeonato, você começa a fazer o carb up. O carb up, então, assim, é um volume altíssimo de carboidrato para encher de volta. Detalhe, sem tomar água.
Então, assim, comer lá 2 hambúrgueres e uma batata frita sexta-feira à noite, salgado ali, bico seco. Quem já fez isso sabe como é que é. Acorda de manhã, vai pro campeonato sem tomar água e tal. Por que isso? Para encher a musculatura, para não encher a pele de água, né? Para que uma pele com uma camada fina de água possa mostrar da melhor maneira possível a musculatura. Então você vai pro palco, termina, e aí você vai fazer manobras de voltar lentamente, a hidratação, a alimentação, e perde o shape, né? Quando der assim, quarta, quinta da outra semana, foi embora. Então, assim, na verdade, a gente chama de aterrissar o avião, né? Então, assim, você tem que ir na pista certinho, exato. O árbitro te vê, viu, ganhou a medalha, voa, vai embora. Então, o shape vai embora, né? Perfeito. É esse tipo de preparação. É um esporte, né? É um esporte. Talvez um dos esportes que mais crescem aí, talvez na mídia, no país. A gente vê vários atletas hoje a nível mundial. Ramon, representante do Brasil. Aí. Eu fui esse final de semana agora pro Arnold South America em São Paulo. 100 mil pessoas passaram por lá. Então, assim, realmente... Tá popularizando. Fervendo, né? E um brasileiro, Rafael Brandão, foi o nosso campeão. E falando nesse assunto, talvez a gente chegue agora num dos temas mais esperados, talvez, os nossos ouvintes. O que mais perguntaram, doutor, vamos falar sobre isso? Não vamos? Então, o que eu pensei? Vocês sabem que eu sou cardiologista, defensor nato da evidência. Fui questionado quando eu falo sobre esses temas. Mas, como até o doutor André falou, a gente teve um evento agora em São Paulo, né, que foi o Arnold, com mais de 100 mil pessoas. Então, nós temos 2 opções ali, né, doutor, dentro da medicina. Ou a gente vai continuar colocando esse assunto numa caixa de Pandora e ninguém fala disso, não pode, não, o médico não pode falar disso, isso não pode. Só que a gente resolveu falar sobre isso. Eu conversei bastante com o André. Doutor, vamos entrar nesse assunto ou não? É polêmico. A gente decidiu que a gente vai entrar nesse assunto. Que bomba! Mas a gente queria deixar bem claro para você que tá nos vendo, que tanto eu quanto o doutor André, a gente segue ali o regimento do nosso Conselho Federal de Medicina, que essa conversa, né, doutor, a partir de agora, vai ficar bem claro para vocês que em absolutamente nenhum momento nós estamos estimulando você que está ouvindo a usar a terapia hormonal. Em nenhum momento, nem eu, nem o doutor André estamos sugerindo, nem induzindo, nem falando que é para você usar, porque o nosso conselho nos regimenta para que não faça isso. Então, a nossa conversa a partir de agora vai ser, nós decidimos falar do tema porque ele existe, é uma coisa que existe. Então, nós vamos comentar essa caixa de Pandora, os efeitos positivos que tem, os efeitos colaterais que tem, como é no mundo, o doutor André falou, né? No fisiculturismo é usado. Até eu ia perguntar, doutor André, mas não tem doping no fisiculturismo, né? Tá de brincadeira. A gente sabe que isso é utilizado. Então, o paciente vem para nós todos os dias no meu consultório, do doutor André. Esse paciente, ele já vem usando, né, doutor? E a gente tem que comentar, porque a primeira coisa é criou-se vamos falar assim, né? Um dogma que a gente não pode falar, o médico não pode falar. O médico não pode prescrever nem estimular o uso, que inclusive nós dois estamos fazendo isso aqui. Mas a gente precisa falar sobre porque esse paciente vem para nós e a gente vai ajudar, acolher, entender, e a gente precisa falar da fisiopatologia hormonal, por isso que eu trouxe um especialista, porque na verdade o que o pessoal quer saber da bomba, né, doutor? E vamos falar. E eu começo perguntando para você, o que é bomba? Porque o pessoal, igual eu falei pra você, maca peruana é bomba? Você falou, não é. Mas tudo bem, o que é? O pessoal quer saber, doutor, o que é bomba? O que é bomba? O que é o doping, na verdade? Isso, né? O que é isso? Só gostaria inicialmente de reforçar suas palavras, né? Não há na medicina previsão para o uso de hormônios e esteroides para fins estéticos ou de performance. Ponto. Se me perguntar, alguém de dentro que está habituado a trabalhar o público só da maromba, quem não é atleta, ou tem um time de fisiculturismo que prepara atletas, a minha visão hoje, aos 42, daqui um mês, 43 anos de idade, se eu recomendo que algum dos ouvintes faça uso de recurso hormonal, se você não vai ter um objetivo de performance, você não precisa. Não precisa. Tudo isso que nós falamos aqui na última hora, dá para ter um shape muito bom, dá para ser feliz sem bomba, dá para você não ter os malefícios e os efeitos colaterais do uso dos hormônios. Existem previsões na medicina, isso sim, assim,
O homem que tá lá na andropausa, né? A deficiência androgênica do envelhecimento masculino, baixa libido, baixa muscularidade. A TRT é fantástico. Fazer uma TRT? Diminui a mortalidade, inclusive. Pode estar lá no meu consultório Sem e eu dúvida. prescrever ele e comprar na farmácia. TRT eu indico. Ou a mulher que tá ali no fim da sua idade reprodutiva, próxima à menacme, e aí ela está ali tendo a deficiência do desejo sexual, baixa libido, né? Com deficiência de testosterona, pode ter indicação clínica de fazer uso do Testogel. Agora, é isso, gente, ponto, né? Fora isso, não há previsão médico de prescrever a terapia de hormônio. Só que assim, como a gente é do meio, eu quero poder relatar aqui para vocês o que já chega para mim, não algo que eu estou propondo, né? Então, tem tanto o público feminino, de fisiculturistas da região, né, quanto também de masculino. Então, esses protocolos variam um pouco, mas assim, de forma geral, são bastante semelhantes, sabe, Diogo? Perfeito. E a palavra bomba quer dizer o quê? A bomba, na verdade, assim, é um termo pejorativo para uso indiscriminado de terapia de reposição hormonal para fim estético. Para fim estético, ou seja, é interessante o que você comentou, porque como gerou um dogma sobre a palavra bomba, vamos colocar testosterona, que é a base de todas elas, eu vou resumir como elas. Existe indicação, como o doutor André falou, e eu falo isso para os pacientes, inclusive com livros, inclusive com equipe de grandes centros, a reposição de testosterona para quem precisa, ela muda a mortalidade. Sim. Ou seja, existe casos que a gente prescreve, o nosso conselho regimenta isso. O que o doutor André está falando, que é sobre a questão de performance / estético. Exato. E o que a gente vai comentar a partir de agora é sobre o caso, mas não com fim de estimular, mas com fim de tirar dúvidas, porque afinal, falar sobre, a gente pode, né? Doutor, e em relação à testosterona, vamos começar do básico. A testosterona tem vários tipos de testosterona. O paciente fala, doutor, eu uso Dura, mas o meu amigo usa Deca, não sei quem. Como é que é dividido essa testosterona que se é prescrito, que se é usado nesses casos? Então, aqui falando de 3 grupos, né, dos hormônios esteroides, deixando bem claro que existem aqueles que são lícitos, vendidos em farmácias, mas também existe neste grupo que eu vou falar agora, os undergrounds, que são proibidos e sem fazer, novamente, apologia, apenas citá-los, né? Então, existe o grupo dos derivados da testosterona, que é a testosterona ligado com algum éster, que vai dar a velocidade de liberação dela. Cipionato de testosterona, que é deposteron, um blend de 4 éster, que é durateston, ou a de liberação lenta, que é o 1-decilinato de testosterona, que tem a testo, nebido, hormos, né? Por exemplo, neste mesmo grupo ainda existe os derivados de testosterona, 2 underground, que seria a boldenona e o dianabol. Existe o segundo grupo, que é o grupo dos derivados da 19-nortestosterona. Não sei se está ficando muito técnico, mas vamos lá. Os derivados para quem quer ouvir, eles entendem. Para quem tá até agora ouvindo isso, eles sabem todas as letras que você tá falando. Os derivados da 19-nor teria 3 aí principais, que seria aquele que se encontra em farmácias brasileiras, que é a nandrolona, que é a Deca. Mas existem outros 2 undergrounds, que seria o fenilpropionato de nandrolona, que é o NPP, ou a malvada da trembolona. O cardiologista já começa já doeu o coração. Já doeu o coração aqui. Existe o terceiro e último grupo, que é os 17 alfa-alquilados ali, onde tem a oxandrolona, estanozolol, masteron, primobolan, por exemplo. Então, esses são os grupos dos esteroides anabolizantes. Não faz parte do grupo dos esteroides anabolizantes o hormônio do crescimento, que é um mundo à parte, que é o GH, né? Mas também é uma ferramenta que os fisiculturistas também utilizam. Acabam utilizando, certo. E como assim, falando dos fisiculturistas, né? Qual a diferença entre eles, né? Ou seja, você deu o exemplo de várias classes aí. Sim. Chega no meu consultório, eu faço a parte da cardiologia esportiva, ou seja, eu acabo acolhendo esse tipo de paciente. Sim. Eu até falo, se a gente pegar os capítulos ali, doutor, de cardiologia 2017, 2016... nem falava sobre isso, né? Sim. Agora, os livros de cardiologia têm um capítulo sobre cardiopatia secundária, que é a miocardiopatia secundária aos esteroides anabolizantes. E qual seria a meia-vida que muda? É o tempo? Precisa aplicar uma a cada tanto tempo? O que muda dentre eles? Esse esporte já bastante antigo, desde a década de 50, 60, 70, época do Arnold, época dos primeiros Olímpias, etc e tal,
foi se descobrindo que algumas combinações dão um resultado bom no off-season para ganhos brutos. Porém, que, por exemplo, seria o clássico lá, chega para mim e eu acolho esses pacientes utilizando a trinca. Usa lá Durateston, Deca e o Hemogenin, um exemplo, né? E existem grupos que já dão uma melhor qualidade para a época de pré-contest, os ganhos secos, que não retém tanta água. Então a característica do músculo fica melhor para a época da finalização do pré-contest. Por exemplo, o enantato de testosterona ou o propionato de testosterona, junto com o masteron, junto com o primobolan, junto com uma oxandrolona ou na fase final um estanozolol. Então tudo tem a ver com a característica de como vai ficar o músculo. Muito encharcado, que é ideal na época do off-season para um fisiculturista, por isso que eles usam assim, e mais seco, mais dry, menos retido na época do pré-contest para ir melhorando a qualidade da pele, menos retenção, que é o caso dos outros, né? Então por isso que existem essas subdivisões, por qualidade de cada grupo. Indicação. Porém, aí nós como médicos temos essa capacidade de ter esse canal aqui para alertar, todos eles com grandes efeitos colaterais para o físico. Então, assim, você tem ali pacientes que começam a bagunçar o perfil de colesterol, o colesterol bom cai, o ruim sobe. É tudo que eu quero, né? Ao contrário. A creatinina do rim começa a subir, a TGO, a TGP, as enzimas do fígado começam a subir. Começa a aumentar a oleosidade, produção de sebo das glândulas sebáceas e aí acne, foliculite ou queda de cabelo, inclusive nas mulheres. Mulheres começam a ter voz grossa, perder aquela gordura que é feminina e agradável da maçã do rosto, dos seios, dos quadris. Então fica uma cara quadrada e quadril quadrado, né? Que seria a virilização, no caso das mulheres, né? Que mais? E algo que eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de falar assim, que são os malefícios cardiológicos. Você disse aí, e eu reforço. No meio maromba, e eu acho muito bacana a gente ter esse espaço aqui. Primeiro, fisiculturista não vai no médico. Faz tudo isso, infelizmente, às cegas. E nem sabe o que está acontecendo. Isso é um terror. Perfeito. Né? É o pior cenário, vamos falar assim? Então, eu tenho possibilidade de, ao acolher esse paciente, sem incentivar, de tentar protegê-lo ao máximo, né? Com exames, com alguns manipulados, tentar ver se ele muda de ideia. A gente não pode obrigar o paciente, né? Agora, no meio, até na internet, que se fala de muita coisa, hoje os marombas assistem muito, não se fala muito ainda dos malefícios cardiológicos, né? E a gente sabe da toxicidade de miocardiopatia, ou mesmo de arritmias que são possíveis, e existem exames específicos até que o doutor faz, né? Que seria o ecocardiograma com strain, né? Você pode falar melhor sobre isso, né? O teste de esforço, um Holter, um mapa, que eu faço um apelo aqui. Se tiver fisiculturista assistindo aqui, pessoal, de quem fala de dentro, certeza que você está tendo o malefício do seu coração. Você só não sabe ainda. Perfeito. Então faça exames, eu acho que isso é bem importante. Você acabou de tocar num ponto, no cenário, que essa caixa... Nós estamos abrindo a caixinha de Pandora, fala a verdade. Você acabou de... Abri e já fechei, viu? Era isso então, acabou, viu? Até a próxima. Bom, basicamente, o que o doutor está falando, né, André, é que é um esporte que cada vez cresce mais. Sim. E que existe muita gente na falsa ilusão, ou talvez nem falsa mais assim, porque isso já é divulgado, que eu não tô sentindo nada, tô tudo bem. Né? Tô tudo bem. E dentro do esporte, eu vou falar um exemplo pra você. A equipe do Palmeiras, um atleta de alta performance. Ele é um esportista, mas ele, a cada 3 meses, ele passa por um check-up, a cada 6 meses, para avaliar a parte cardiológica. Talvez eu acho que faça de nós aqui, talvez iniciando um projeto novo, né? A nível nacional, porque eu já trabalho muito com isso. Esse atleta, ele é um atleta que ele se cuida tanto para chegar bem, mas o que eu vejo é que esse atleta, ele não cuida da saúde dele. Não. Porque ele acha que ele malha, ele faz cardio 10 vezes por dia e tudo mais, que ele tá tudo bem, e não tá. Então esse atleta, ele precisa se encarar. Opa, eu sou um atleta, vou comprar os ciscos? Decisão do atleta. Mas eu preciso me cuidar. E qual profissional que ele vai bater na porta, né? Então, profissional que ele vai bater na porta? Por isso que eu acho que, assim, é importante a gente tentar acolher, sabe? E deixar o ambiente acolhedor para que ele continue lá.
Porque, assim, é possível. Esse cara, ele não vai parar. Ele vai continuar comprando aí nos undergrounds, vai continuar fazendo protocolo hormonal de off-season, de pré-contest, etc. Só que, assim, a gente tem condições de minimizar os danos, né? Então, acho que o médico tem a possibilidade de estar fazendo exames, usar alguns artifícios de proteção, né? Pensar que, de repente, doses mais baixas podem ser tão efetivas quanto incentivar essa redução, né? Aquela dose alta que ele está utilizando. Então, eu acho que o atleta de fisiculturismo tem que ir no consultório médico, vai no nutrólogo, vai no cardiologista do esporte, vai no endocrinologista. Esporte sempre é saúde? Não. Alto rendimento, eu falo pra você. Alto rendimento, não. Nenhum. Assim, nenhum. Se você pensar na saúde do joelho do Ronaldo, ele operou 3 vezes. Sim. Ele se lesionou. Nenhum. Né? Pega um maratonista Fórmula de alta 1, performance. Nosso ídolo morreu na curva. Nenhuma né? alta performance então, assim, é saudável. A alta performance vai ter consequências, né? Sim. As nossas ginastas têm artrose de joelho, de coluna. Maratonista, coração. Então, assim, pelo menos eu acho que tem que ter uma medicina do esporte para acolher e poder aumentar a sobrevida do atleta. E depois que ele parar de competir, ele ter longevidade e saúde, né? Perfeito. Acho que essa é talvez a grande sacada do tema. E esse paciente nosso, André, de 29 anos, o mesmo, vamos voltar nele que ele tá falado aqui no nosso podcast. Esse paciente, ele chegou no seu consultório, ele tava com sobrepeso, ele tá obeso, ele é esse paciente que ele não dorme direito, ele tá estressado, você vai fazer uma rotina, a sua anamnese, e você vai fazer os exames laboratoriais. Sim. E ali você detectou, doutor, esse paciente ele tem um hipogonadismo, ou seja, ele tem uma testosterona baixa. Certo. E esse paciente, ele é sintomático. Certo. Doutor, olha, eu não tô bem com a minha esposa, já não é a mesma coisa, meu sono já não é a mesma coisa, eu tô cansado. Como que seria, agora nós estamos falando de TRT, eu quero que você explique o que é TRT, como que você cuida desse paciente que tem indicação da reposição hormonal? Certo. Então, um passo antes de se fazer a TRT, na minha opinião, ainda mais num indivíduo novo, é tentar mesmo assim uma última vez métodos de estimulação da produção de testosterona naturais. Aí você enche seu cardiologista de orgulho aqui, viu? Obrigado. Continue, fale mais um pouco sobre isso. Então, vamos falar sobre isso. Então, assim, você usar a trinca lá, tríbulos terrestres, maca peruana e long jack, por exemplo, para subir, de repente, mais 50, 80 nanogramas por decilitro ali de testosterona. Natural. O cara tá com 390, foi para 450, parou de ter sintoma. Legal. De repente, algum SERM, como por exemplo o clomifeno, pode dar uma estimulada e o eixo voltar. Emagrecer esse indivíduo para ele ter menos conversão de aromatização e sobrar mais testosterona ao invés de estradiol. Normalmente já funciona. Mas vamos supor que essa fase já foi superada sem sucesso. Tratou tudo isso. E então ele realmente tem indicação de terapia de reposição de testosterona, TRT. Então, assim, normalmente o indivíduo vai fazer uma TRT ou com as duas testosteronas comerciais do mercado que são injetáveis, uma ampola intramuscular semana sim, semana não, ad eternum. Qual seria que seria a Deposteron, que é cipionato de testosterona, ou a Durateston, que é um blend de 4 testosteronas de meia-vidas diferentes. Deposteron, Durateston. Ou hoje em dia já existe no mercado aquela que se injeta a cada 3 meses, né? De 10 a 14 semanas, que seria o 1-decilinato de testosterona, um éster longo, né? 1-decilinato de testosterona, marcas comerciais, não sei se dá para falar aqui, Atesto, Ormus ou Nebido, claro, né? Claro. Então, tem essa praticidade de ser a cada 3 meses, só que tem um preço bem maior, né? Perfeito. O que o doutor André acabou de falar aqui, eu vejo muito isso no consultório. O paciente, ele quer exame. Ele vê exame, ele... Doutor, pede uma testosterona, que o meu hormônio tá baixo. Aí a gente pede. Quando a gente olha a testosterona desse paciente, ela tá baixa. Sim. Ele já chega ali falando assim, doutor, minha testosterona tá baixa, vamos repor? Eu falo, calma, que é o que você acabou de falar. O que você tá fazendo? Doutor, eu durmo mal, eu sou estressado, eu não faço atividade física. Então, peraí, sua testosterona com certeza esse cara vai melhorar 100. Esse cara vai melhorar 100. Então, esse cara vai melhorar 100. Então, para você que tá desesperado atrás de uma testosterona, calma, vamos organizar a sua vida. Mas o que o doente quer, o paciente quer? A pílula mágica. Ele quer dormir mal, ele quer mexer no celular, ele não quer fazer atividade física, e ele quer que a testosterona dele seja bem, ele quer estar namorando com a esposa, mas calma, né? O que você falou, você acabou de gabaritar tudo que eu oriento todo dia, que é dorme bem, seja menos estressado, coma bem, faça atividade física. Só isso a sua testosterona resistido de força, né? Vai com aumentar, certeza vai aumentar. Melhorar o eixo. E talvez exatamente o que você falou.
tratei esse paciente de forma não medicamentosa, a próxima indicação no paciente sintomático com hipogonadismo é o quê? Medicamento. E medicamento para estimular de forma natural, você citou vários aí. E ele é refratário, aí sim, esse paciente tem toda a indicação de reposição da testosterona. E esse cara que agora tem o que ele queria, agora eu consegui um doutor que vai me prescrever a testosterona e eu vou aplicar uma a cada 2 semanas. Esse cara vai ficar shapeado do jeito que ele tá achando? Não. Não vai. Não é essa testosterona, uma aplicação a cada 2 semanas que vai fazer ele cara ficar, que sobe no pau. O gigante. Não vai. Então, assim, ele vai repor para ter saúde, para ter libido, para ter força, para melhorar os seus sintomas, concentração, memória, sono reparador, reparação muscular pós-treino, tudo isso. Beleza. Mas vai fazer tudo isso. Vai dormir certo, vai comer, vai fazer cardio, né? Tudo então, isso. Acho que é tudo isso. E eu tenho uma pergunta de $1 milhão para fazer para você. Uau, que essa é a minha pergunta, essa é a minha pergunta. Nesse paciente que a gente está comentando, né, que teria indicação, que ele é um hipogonadismo sintomático, qual atesto ideal? Ou seja, até quando ir ou até quando não ir? Olha, isso, aliás, é bastante variável de país para país, né? Na verdade, é considerado fisiológico, normal, tem as referências de laboratório que variam bastante. Mas, assim, de modo geral, clinicamente, a gente diz que um paciente vai estar muito bem clinicamente se a testo dele, se ele for um adulto maduro, se ele tiver entre 400 e 800. Nos Estados Unidos já se fala de 1.000, tá? Então, assim, até no público feminino já não se fala de 12 a 60, se fala até 90 na mulher. Mas, enfim, estamos no Brasil, né? Então, 400 a 800 nanogramas por decilitro no exame de sangue. Essa seria o ideal ali para esse paciente. Porque eles ficam muito presos em números, né, André? Ele quer a testo maior, ele pergunta pro colega, né, pro amigo, quanto é a sua testo? A minha tanto, e a sua tanto. É por isso que eu não... Isso. Que eu não... Poxa, calma, né? Que a gente tá falando sobre isso. E pro público feminino? A gente tem muitas mulheres que estão esperando a hora delas da parte underground, mas nós não estamos falando de underground aqui, que é muito popular a mulher a oxa, né? A oxandrolona, os hormônios femininos e tudo mais. O que você tem para falar da parte feminina que, primeiramente, banalizou, então, tanto da parte masculina quanto feminina, banalizou muita coisa, mas aquela mulher que você acabou de citar, que talvez seja aquela mulher que talvez esteja entrando na menopausa, ou talvez seja uma mulher mais jovem que tem dificuldade de treino, que tem esse hipogonadismo, qual seria a indicação correta para o público feminino? A indicação clássica de terapia de reposição hormonal de androgênios, no caso testosterona, para a mulher seria a mulher com disfunção do desejo sexual, baixa libido, e normalmente isso ocorre em mulheres próximas da menopausa, né? Então, aí você vai acabar fazendo a dosagem do exame de sangue, que, aliás, não é um pré-requisito dentro do protocolo. Na verdade, já se procura tratar quando sintomática. Mas, na verdade, essa mulher vai ser tratada, suponha, com opções de terapia de reposição, que na mulher seria o gel, né, de testosterona transdérmico, ou, hoje em dia, também os implantes, os chips de testosterona, né? A oxandrolona na mulher, quando está indicada? A oxandrolona para fins de reposição hormonal por um médico brasileiro é vedado. Né? Na verdade, acabaria sendo underground. Não, eu seria underground. Mas vamos falar do público underground. Certo. Mais uma vez, nós não estamos incentivando nem prescrevendo. Aonde se usa hoje a oxandrolona? Onde se prescreve? Aonde ela entra? Porque a mulherada quer saber, doutor, minha amiga usa oxandrolona, eu quero também. Onde é que é? Aonde seria essa indicação aí, mesmo que underground? Hoje, na verdade, assim, o público feminino já chega utilizando, normalmente, quando não injetáveis, porque até isso a gente já está vendo, né? 3 opções. Ou a mulher já vem usando gel de testosterona, 4. Gel de testosterona, implantes de testosterona, que são chips, né? Ou, eventualmente, oral. Oxandrolona oral ou estanozolol oral, né? Em doses altas, compra em mercado negro e por aí vai, né? Perfeito. E em relação aqui ao GH, você citou foi uma aula que a gente citou toda a família ali dos derivados de testosterona. Sim. E tudo mais. O GH, a gente vê várias pessoas usando. Sim. Underground. Explica para nós, tem muita dúvida. O que é o GH? Os pacientes querem saber. E aonde essa indicação underground, ou seja, aquela indicação que nosso conselho não nos permite fazer, aonde que ela é utilizada? Hoje, os atletas, ou mesmo o pessoal da maromba aí,
a gente não está fazendo apologia, mas eles utilizam de modo geral o GH para aumentar a sua definição, ou seja, a pessoa que vem dentro de um protocolo de cutting, de emagrecimento e que quer terminar o protocolo ficando mais definido, com a pele colada, normalmente se utiliza o GH. O GH é o growth hormone, o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, lá no fígado, ele vai produzir o IGF-1, que vai aumentar a taxa de lipólise, de queima de gordura, com manutenção da massa magra. Então, por isso que a pessoa brilha os olhos para ele, porque, olha só, tudo que eu queria, né? Exato, por você exemplo, criou uma massa muscular top lá no Booking, você agora não quer perder. Então ele vai te ajudar a segurar essa massa no glúteo, posterior de coxa da mulher lá e tal, vai ajudar a segurar queimando gordura, né? Então, só que tem muitos efeitos colaterais, eu citaria o maior, que sempre ocorre. Resistência insulínica. Então, na verdade, o IGF-1, ele compete, né, com a insulina, então a mulher pode se tornar, ou o homem, né, usuário pré-diabético / diabético, de caráter muitas vezes irreversível. Irreversível, muito bom. E André, em relação ainda à parte da hormonal que a gente está citando aqui, por que Bom, o hormônio, ele popularizou, vamos falar assim, infelizmente, ele banalizou, essa é a palavra que eu uso. Então hoje, esse paciente nosso que chega com 29 anos, talvez ele já chegue ali na sua cadeira, falando assim, doutor, eu quero usar as paradas, estou aqui. Ok, esse é um tipo de perfil de paciente. Mas o que vamos falar agora, mais uma vez, não incentivando, nem prescrevendo, Sim. mas aonde que esse hormônio ajudaria esse paciente? Por que eles querem tanto? Por que banalizou? O hormônio aumenta a massa muscular, ele melhora a performance, você falou, você consegue treinar melhor, ele ajuda no repouso, ou seja, no reparo, né, muscular. Sim. Os benefícios do hormônio, onde seria? Olha, por exemplo, esses dias atrás, até fui fazer um check-up lá com você, né? Fizemos lá todos os exames cardiológicos, tudo, você viu meus exames de sangue. Tô natural, né, doutor Diogo? 100%. Aí, ó. Então, perguntaram, viu? Perguntaram, eu tô natural. Então, assim, para manter um bom físico, é muito esforço. E aí, respondendo a tua pergunta, as pessoas não querem esse esforço. Pílula mágica. Então, elas não querem isso, né? Pô, cardio de manhã, ou outro horário, treino forte, alimentação regrada, levando marmitinha pro consultório. Não querem. Então querem atalhos. Só que, na verdade, é um tiro no pé. Porque quando ele parar a empolgação da hormonização, ele vai continuar com shape ruim. Ele vai perder aquela... É ilusório. Ele vai ganhar porque tá aplicando, parou, perdeu. Bateu um vento, foi embora o shape. Entendeu? Então, realmente, assim... Acho que é importante, realmente, as pessoas terem essa visão de que busquem a todo custo, primeiro, um protocolo natural. Busque recursos ergogênicos lícitos. Você já vai ter um ótimo resultado. Um shape maravilhoso, né? Se você já chegar para mim com uma hormonização, eu vou tentar te assistir. Eu vou tentar ver se você realmente precisa, né? Ou se tem algum outro recurso que possa substituir, né? E aí que entra muito, inclusive, um dos principais, talvez, indicações ali, como que o pessoal comenta muito. Como seria, né, esse paciente que está usando, você acabou de falar de um ponto fundamental, esse paciente chegou ali usando. Sim. Eu vou tirar esse hormônio, né? Eu consegui convencer o paciente, você não precisa disso, sim, você consegue fazer sozinho, você... tá muito bem, vamos fazer isso de forma natural, que não vai te agredir, ou seja, você não vai ter os efeitos colaterais. Como que é feito esse desmame, que a gente tem um nome, né, famoso, TPC? Como esse paciente que agora tá ouvindo o nosso podcast e pensou assim, acabei de ouvir o Dr. Diogo, o Dr. André, realmente eu vou seguir o que eles estão sugerindo, vamos tentar reduzir tudo que eu tô fazendo, que o objetivo é esse. Como fazer essa TPC e o que é a TPC? Explica para o pessoal. A TPC, que é a terapia pós-ciclo, né? Na verdade, são manipulados. Esses manipulados que a gente utiliza de modo geral seria o tamoxifeno e o clomifeno durante um período ali de 40 dias aproximadamente. Vão reestimular a produção natural de testosterona, né? Que durante o uso exógeno de farmácia, a testosterona do paciente ficou bloqueada, né? Então, durante aquele período que ele estava utilizando, a testosterona do indivíduo parou de produzir. Quando ele parou de usar a testosterona de farmácia, nós temos que reensinar o corpo dele a produzir. Então, essa TPC, terapia pós-ciclo,
são normalmente com manipulados, né, que a gente utiliza, fazem isso por 40 dias. Para reabilitar ele, entre aspas, para ele voltar a fazer... A produzir testosterona naturalmente, espermatozoides naturalmente, etc. Perfeito. Bom, em relação agora que também é um tema que Dourados está esperando, visto Sim. que as pessoas já começam a comentar, já começam a ver ali talvez slogan na cidade. Você tem uma novidade, né? Não sei se podemos falar sobre isso. Podemos falar sobre isso. Vem um instituto por aí, a gente já passa ali na rua aí lindo por Hectares, já tem você muito bem vestido e a Manu também muito graciosa. O que esse instituto, o que Dourados vai receber aqui? Olha, realizando um sonho, sabe, Diogo? Primeiro, trabalhe com algo que você goste e que você nunca mais vai trabalhar na sua vida, né? Então, na verdade, assim, a gente criou o Instituto Nexus, né? A palavra Nexus é de conexão. A gente está conectando saúde e performance. Então, nós estamos muito em breve construindo ali, junto aos bairros ali, próximo ao Hectares, né? O nosso instituto. Ele vai ser um instituto que vai ser basicamente o Instituto Nexus, uma clínica, né? Nexus e o centro de treinamento Academia Nexus. Então, no andar de baixo, projeto aí dos nossos colegas arquitetos Gladson e Magno aí. Fantástico. E a gente está bem contente com todo o planejamento. Nós vamos ter uma clínica, um estúdio, né, de academia ali, espaço para fisioterapia. No segundo andar, pega o elevador, sobe, vai lá na minha clínica consultar comigo de nutrologia. Manu do lado. Manu do lado, ou mesmo de ortopedia também. Manu fazendo a parte de harmonização facial. Emanuele, minha esposa. E harmonização facial, ela também faz a parte de ortodontia. Teremos salas também, onde a gente vai ter colegas que a gente vai fazer convite, caso... Ao vivo tem clientes que a gente... Né? Selecionado, gente que a gente já sabe, já conversou e tal, que a gente quer ter lá com a gente também. Então, realmente vai ser um sonho pra gente poder passar o dia inteiro ali trabalhando no que a gente gosta, que a gente se preparou pra trabalhar e o que a gente ama mesmo. Perfeito. Fico muito feliz aqui em primeira mão, talvez, né? Primeira mão pra vocês, doutor André, falando do Instituto. Fico muito feliz. Eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque como cardiologista, né? Seus alunos fizerem essa atividade física tão corretinha, talvez não terei pacientes no futuro. Mas claro, brincadeiras à parte, eu nem quero ter pacientes no futuro. Fico muito feliz pela iniciativa. Acho que Dourados, a gente teve outros convidados que estão trazendo muita coisa legal para Dourados e você, mais um. Quando eu morei em São Paulo, a gente já trocava uma ideia sobre isso, né? E eu já te incentivei porque eu falava, André, é fantástico. Aqui em São Paulo funciona super bem uma clínica que na verdade é um instituto, né, André? Sim. Que vai abrigar ali toda a prevenção primária e eu bato 1000 palmas para você com a questão da atividade física, com essa prevenção que você faz e, claro, envolvendo uma dieta adequada, todo um tratamento multiprofissional, personal trainer, nutricionista, fisioterapeuta, médico, a sua esposa também. Então, com certeza, fico muito feliz já. Muito obrigado. E vai que tem um espaço lá pra mim, né? A gente vê sobre isso. Né? Eu acho que vai ter, Muito bom, muito bom. Doutor André, eu queria de coração agradecer muito a sua participação. Já acabou? Já poderíamos ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas ali falando sobre isso. Verdade. Falar desse tema, acho que a gente teve muita sabedoria, porque não é fácil falar. O médico, ele não quer entrar no tema e a gente se abstém. Sim. Enquanto a gente se abstém de tema como musculação, como talvez os esteroides, as pessoas acabam fazendo de à torta e à direita underground. Acho que a ideia era comentar sobre a ordem foi correta, era alimentação, exercício físico, suplementação e deixamos por último o que talvez a gente tem que falar por último mesmo, que é a parte hormonal. Não pode assistir só o corte, tem que assistir o episódio inteiro. O episódio completo. Mas queria te agradecer bastante pelos agradáveis horas aqui que passamos discutindo sobre saúde, né? Que é o nosso foco. Olha, eu que agradeço demais, Diogo, agradeço pela oportunidade aí, pela produção também de primeira, agradeço ao quadro, né, Construindo Futuros, que também fez o seu braço aí Construindo Saúde, uma iniciativa fantástica da família Hectares. Um abraço aí para Pineca, Elaine, Vitor, a família, né, da São Bento ali que a gente tanto gosta. E a gente percebe que eles abrem espaço, né, para o assunto, para os tópicos de saúde, de certa forma, porque a gente que já conhece eles, a gente sabe do coração deles assim em prol de hábitos saudáveis. Eles realmente prezam por isso, né? Os condomínios que eles construíram e que também estão por construir, eles trazem muito bem consolidado esses valores de saúde física, saúde mental.
Então, agradeço, parabenizo aí pela iniciativa. Estamos aí à disposição para, se porventura precisar de novos episódios, aqui estamos. Muito bom. E assim, finalizamos mais um episódio do Construindo Saúde, um quadro onde eu peço licença para o Vitor para ocupar essa cadeira aqui e agora eu vou devolver para ele. Esse quadro foi interessantíssimo, a gente falou sobre músculo, né? O músculo é a locomotiva do nosso corpo, então ele precisa ser trabalhado, a gente precisa trabalhar isso para viver, como eu sempre falo, para viver mais e viver melhor. Então, mais uma vez agradecendo ao Dr. André e a gente se vê daqui um mês, quando novamente eu tomo posse dessa cadeira do Vitor e semana que vem ele tá aqui com o próximo convidado. Muito obrigado e até lá.